Um imprevisto cancelou a agenda do presidente Lula desta sexta-feira. Ele foi diagnosticado com uma pneumonia leve. Mesmo assim, durante a tarde, de olho no impasse em relação às medidas provisórias paralisadas no Congresso Nacional, o presidente realizou uma reunião com alguns dos seus ministros e líderes para tentar destravar a queda de braço entre a Câmara e o Senado. Agora há pouco, Lula se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso, a gente vai falar ao vivo com Tainá Farfan, já está aqui na tela para atualizar o dia. Esse impasse que já vem de algum tempo, mas nessa semana escalou muito, Tainá. Dá para a gente dizer que o presidente conseguiu botar água nessa fervura ou não? Ele vai embarcar para a China com ainda muita coisa para ser resolvida mesmo à distância. Boa noite. Ainda não dá para dizer isso não, viu, Yuri? Ótima noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui no Prime Time. Lula, então, adiou essa viagem à China para domingo de manhã por conta dessa pneumonia leve que ele foi diagnosticado, mas foi mantida essa reunião de emergência, digamos assim, para tratar justamente dessa questão da tramitação das medidas provisórias internamente no Congresso Nacional. Uma reunião com diversos ministros aqui no Palácio da Alvorada, onde eu estou nesse momento. A gente acompanhou essa reunião durante a tarde, que durou mais de 2 horas, também contando com a presença de todos os líderes do governo no Congresso Nacional. Um impasse interno no Congresso Nacional entre os dois gigantes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado, mas que impacta diretamente o Palácio do Planalto. Por isso, uma preocupação tão grande. Não dá para Lula viajar com essa preocupação tão grande assim, mas, pelo jeito, é o que vai acontecer, viu, Yuri? Porque logo depois dessa reunião com os ministros e com os líderes do Congresso Nacional, Lula teve esse encontro com Arthur Lira, também aqui no Palácio da Alvorada. Esse encontro foi aqui no iniciozinho da noite e a informação que a gente tem é que o clima dessa reunião não foi muito bom. Lula tentou convencer Lira de que ele não deveria deixar cair as medidas provisórias e que essa crise que está acontecendo entre ele e Rodrigo Pacheco não deveria impactar e prejudicar o governo federal, principalmente essa questão das medidas provisórias. Então não foi um clima muito bom, não parece ter saído com alguma solução. Lira não quer arredar o pé, ele sofreu uma derrota ontem em relação às medidas provisórias. Rodrigo Pacheco chegou a apresentar aquela questão de ordem dos líderes do Senado, numa sessão do Senado Federal. Pacheco, então, determinou a instalação imediata das comissões mistas, o que Lira não quer. Lira quer manter o formato durante a pandemia, ou seja, as medidas provisórias eram analisadas diretamente no plenário, iniciando pela Câmara dos Deputados, o que dava, claro, mais poder para Arthur Lira. Finalizada a pandemia, com o novo governo, Rodrigo Pacheco e o governo também tem essa vontade de retomar as comissões mistas, ou seja, as medidas provisórias passam antes pelas comissões mistas, depois seguem para apreciação no plenário da casa. E tem medidas provisórias, Yuri, muito importantes, como, por exemplo, a medida provisória que criou novos ministérios. Imagina se ela não for chancelada, aprovada no Congresso Nacional, da noite para o dia pode passar a não existir mais aqueles ministérios criados por Lula. Bom, hoje Arthur Lira também fez outros movimentos, enviou um ofício para Rodrigo Pacheco afirmando que ele deveria convocar uma sessão do Congresso Nacional para ouvir também a opinião dos deputados e não só como ele fez em uma sessão do Senado Federal, né, quando ele determinou então a instalação dessas comissões mistas. Lira também respondeu ao Supremo Tribunal Federal, disse que esse assunto da tramitação das medidas provisórias é um assunto interna corporis que deve ser discutido internamente no Congresso Nacional. Então é um assunto que ainda vão ter muitos capítulos pela frente e que a gente vai ter que acompanhar. Lula viaja à China na companhia de Rodrigo Pacheco e lá eles devem discutir esse assunto também. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, me disse que a intenção é tentar instalar essas comissões mistas já na quarta-feira, porque se não acontecer isso nessa quarta-feira, apesar da viagem à China e de vários parlamentares estarem por lá, se não acontecer agora, semana que vem tem feriado, então o governo perde 2 semanas nessa jogada. Vamos ver se eles vão conseguir. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a falar sobre esse assunto logo depois da reunião que ele participou com Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos escutar um trecho do que ele disse. Relatando aqui como é que foi o ambiente da conversa do presidente Lira com o presidente Lula. Foi uma conversa de muito respeito institucional, de muito diálogo e de compromisso para que os temas prioritários que estão lá nas medidas provisórias, nas leis, o debate do marco fiscal, possa progredir tanto na Câmara quanto no Senado. Aliás, que as MPs vão ser votadas? O presidente Lira garantiu que tem compromisso com o conjunto dos temas que estão lá, como ele também já garantiu, já deu publicidade para isso, do compromisso com
um debate com qualidade e celeridade na Câmara do marco fiscal, quando for encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então, a conversa não entrou em detalhes sobre MP, não entrou em detalhes sobre a definição do rito e do calendário entre Câmara e Senado, mas reafirmou o bom diálogo com o presidente Lula, com o Executivo, respeito institucional. As pessoas têm que parar de querer fabricar crise onde elas não existem. O governo fará de tudo para que os temas prioritários que estão nas medidas provisórias, no projeto prioritário, sejam votados no tempo que tem que ser votado. Nós temos um calendário de votação e nós vamos trabalhar para que os projetos que estão lá, que são muito importantes para o Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado, sejam votados e continuar aprovando projetos como nós estamos conseguindo fazer até esse momento.